De um lado, uma das pastoras mais extravagantes da internet. Do outro, um evangélico jornalista. Mas o erro sempre presente, a ignorância. Vídeo não recomendado para menores de 14 anos. Desde que meu vídeo foi postado, muita coisa foi publicada. Sobre crentes estranhos, muita coisa foi gravada. Mas uma das crentes que mais ganharam relevância recente foi Nadir. E não esperem que seja por razões boas. Não quero ir pro inferno. Ela posta vídeos no TikTok, no YouTube, e o ponto dela é compartilhar visões e profecias que Deus teria revelado. E vocês verão algumas coisas. Como o fato que ela espalha coisas que parecem retiradas da cabeça dela. Exemplo, Deus teria levado a alma dela durante o sono para mostrar a área do inferno onde ficam as mulheres que fazem a sobrancelha. Fui no inferno muitas vezes. E eu vi o lugar dos cristãos que faz sobrancelha. Uma coisa que será bastante notada aqui é que Nadir dá bastante ênfase em dizer que quaisquer tipos de maquiagem levam ao inferno. Seja chapinha, base, batom, blush, sombra, brinco, salto alto, cílios postiços, lápis preto. Antes que eu passe o dia todo dizendo todas as maquiagens que existem, eu vou apenas resumir para caso você, uma serva de Deus, tenha a ousadia absurda e imperdoável de fazer um delineado, você estará condenando sua alma a pagar pela eternidade nas labaredas infernais. Isso tem base bíblica? Bem, mais ou menos. Versículos como Jeremias 4,30 falam sobre se embelezar em excesso, usando joias de ouro. O ponto é que apesar disso, não há um versículo canônico na Bíblia que afirme que mulheres não podem se maquiar ou algo parecido. Então, devido a esse tom, acaba sendo uma escolha de cada uma. Algumas denominações proíbem as mulheres de cortar o cabelo, outras não. Mas o que a Bíblia diz sim ser pecado é auto-idolatria e se julgar superior aos outros, descrita como forma de vaidade. O que eu pessoalmente acredito é, viver em prol de aparências carnais seja um pecado, mas é só minha opinião. Mas um versículo que afronta também o que Nadir diz é Coríntios 6,19, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Dito isso, temos que cuidar bem dele. E concordam comigo que usar um hidratante ou uma base para cuidar do corpo seria cuidar do próprio templo? A impressão que possuo é que Nadir tem aquela mentalidade de mas na minha época as meninas eram menos assanhadas. Então quando Nadir olha para alguma garota com maquiagem, ela acha aquilo feio. Então, usando uma suposta mensagem de Deus dizendo que a maquiagem leva pro inferno, causaria temor em quem ouvisse. Mas é só um achismo meio podre, meu. Futebol, Deus mostrou que é império do inferno. Lá tem centros de futebolistas sendo torturados. Nadir, veja bem. Futebol é algo especial. Ver o Flaco Lopes chutar a bandeira depois de marcar gol no derby é sensacional. Falando sério, Nadir simplesmente usa a falácia do "eu vi, Deus me falou isso", para demonizar absolutamente tudo que ela diz, sendo que é sério que Deus reclamaria de 22 guris correndo atrás de uma bola. E uma outra coisa que eu notei, a cada 5 palavras, mais ou menos, Nadir faz um sorteio onde vai obrigatoriamente falar glória a Deus, pombagira ou demônio. Isso é demônio puro, pombagira, doutrina de demônio. E se é que me permitem, falaremos mais uma vez de crentes demonizando animações aleatórias. Nadir, por exemplo, demonizou o Pica-Pau, dizendo que o personagem fictício tentou matar seu filho. Eu sou um diabo necessário. Esse demônio do Pica-Pau tentou matar o meu filho que tinha uma moto. Ele até vendeu a moto. E eu realmente a admiro, ela realmente só usa o que ela diz ter visto como prova. Amanhã ela pode muito bem vir dizer que homens usarem calças é invenção de pombagira e que deve na verdade usar aquelas saias romanas. Também fala como deve ser a posição de marido e mulher durante o sexo. Eu não irei elaborar. Mas sobre essas visões que ela diz ter, elas são válidas segundo a Bíblia? Bem, falando de forma bastante curta, direta e resumida para evitar uma explicação gigantesca e desnecessária, não. O modo e o meio das visões dela contradizem diretamente a Bíblia, por conta de fatores como por que Deus mostraria unicamente a ela tal ponto? Ou por que Deus a leva constantemente para o inferno?
Dúvidas as quais não são levantadas só por mim, mas por teólogos como Caio Modesto. Muitos profetas falavam visões do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Foi dizer que Deus mostrou a ela que Michael Jackson estava no foguinho, para não falar outra palavra aqui, né? Junto com outros artistas brasileiros. Mas a Bíblia ensina que o julgamento final ainda não aconteceu, então por que Deus ia mostrar isso a ela? Caio fez um vídeo muito bom sobre ela. Eu deixei aí na descrição para vocês darem uma conferida. Antes de ir para Vinícius, eu abrirei parênteses. Como falei no meu vídeo dos crentes, o Caio Modesto é muito 50-50. Olha, ele vai ser um teólogo muito sério e competente que vai conseguir usar a Bíblia de forma correta para formular seu ponto. Mas olha, também ele vai simplesmente demonizar uma coisa besta porque sim, ele é uma pessoa muito inteligente e estudada. Mas minha opinião no vídeo onde falei sobre ele permanece em partes. Por exemplo, ele chamou a minha denominação, a CCB, de seita. E rotulou um monte de coisas que eu como membro não vejo. Fora que ele tem uma espécie de hiperfoco com ela. Mas de resto, parabéns, Caio, você é um cara muito bom. Nadia é daquele tipo de protestante que baseia sua opinião em supostas visões proféticas. Já Vinícius se apoia mais na teologia, estudos e escatologia. Mas sabem algo em comum entre eles? Ambos erram. Vinícius tem YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Quai e tudo mais que você espera que ele tenha. Ele é pesquisador escatológico, dono do auto-intitulado maior canal apocalíptico do Brasil. Mas vamos às incongruências. A Record News no ano passado foi hackeada, e a quem ele atribuiu tal fato? Ao próprio anticristo, dizendo que diversos teólogos, dos quais não possuem nomes mencionados, teriam essa opinião. Foi uma mensagem do anticristo. Diversos teólogos já estão avisando. E por que passariam essa mensagem na Record News e não no SBT, na Globo, na Band ou na própria Record? Mas posso dizer com convicção que essa mensagem não é do anticristo. Não vai me derrotar, irmão. Não, eu sei. Mas ele sim. Um vídeo muito esquisito foi postado no YouTube por um canal chamado Give Me a Number, onde o título era Vídeo Estranho que Encontrei. Esse vídeo foi postado há 18 anos atrás, no dia 5 de fevereiro de 2007. No vídeo a gente percebe que é o mesmo vídeo que apareceu lá na Record. Ele espalha de forma ferrenha teorias da conspiração envolvendo Cometa 3 e Atlas, levantando umas coisas bem absurdas e nada comprovadas sobre ele. Também usa mais uma vez a já abordada falácia do verdadeiro escocês, alegando existir um despertar, e que quando despertamos vemos que tudo o que ele fala é verdade, sendo que isso é só uma falácia feita para poder ter uma posição superior das coisas e usar isso ao seu favor em críticas. Mas será que esse despertar existe mesmo? Quero dizer, existe algo para você ter noção da realidade? Bem, eu acredito que temos a Bíblia. Mas fora isso, essa palhaçada de despertar é nada mais do que uma forma de heresia. Escatologia não é aquele fetiche nojento, mas sim um estudo do Apocalipse. Vinícius estuda tal área, então possuiria maior credibilidade nisso, correto? Bem, a escatologia na verdade é bem questionável. Isso por conta de a Bíblia como um todo, especialmente o livro de Apocalipse, serem bem interpretativos. Em algumas passagens de Apocalipse, os versículos são quase incompreensíveis, mas cada um tem sua visão sobre eles. Ninguém consegue descrever corretamente Apocalipse. Apenas temos uma ideia que varia de pessoa para pessoa. Logo, podemos dizer que Vinícius sabe 100% do que está descrito pro fim dos tempos? Não. O que resta são suposições. E há evidentemente um certo sensacionalismo quanto a esse tema, já que qualquer acontecimento global recente é apontado como um sinal claro para o fim dos tempos, mesmo que apenas Deus saiba quando ele será. O que me lembra de citar que há datas de Apocalipse, há quem diga 2030, antes disso, há quem diga este ano, mas o que sobra para Vinícius, distorcer dados, fatos e ideias das coisas para dar a entender que estaríamos na última geração, sendo que é impossível provar isso. Ele usa de teorias conspiratórias para dizer coisas absurdas. Cabe ressaltar que a Bíblia condena a mentira. Enfim, a escatologia é inválida? Não, apenas ser um estudioso da área não te faz mais ou menos desperto ou mais ou menos entendido do que outra pessoa. O Lula, ele foi escolhido pelas famílias Illuminati que controlam o mundo. Que argumento mais repugnante! Ele tem uma foto com uma moça conhecida. Ele também postou um vídeo falando sobre celebridades marcadas com olho roxo e que elas fariam parte de uma seita intercontinental que teria seus corpos controlados por parasitas demoníacos. E se já não bastasse, a fonte é esse senhor criado por inteligência artificial.
É sério que a sua fonte agora é uma fanfic criada por sabe-se lá quem, ditada por uma IA? A mesma ignorância artificial disse, por exemplo, que o naufrágio do Titanic foi um sacrifício. E vou desabafar um pouco. Eu, como evangélico, sinto muita pena. Pena porque ao invés de estarmos fazendo como Jesus, cuidando dos mais pobres, apresentando ele a mais pessoas, espalhando sua mensagem, estamos presos a ficar reproduzindo de forma cega um monte de teorias conspiratórias repulsivas, enquanto surgem estudiosos vendendo cursos, livros e tudo mais que possa ali gerar lucro. É simplesmente absurda a deterioração atual que estamos vendo no cristianismo protestante. E eu, como protestante, fico extremamente decepcionado com isso, pois eu queria espalhar a palavra de Deus. Não essas teorias de Illuminati ou essas viagens. Não! Eu queria transformar o mundo. Eu queria que mais pessoas pudessem ter contato com o nosso Senhor e pudessem ter uma vida melhor. Mas enquanto o foco máximo dos crentes da internet for ficar falando bobagens ou criando inimigo A ou B para demonizar com ódio total, eu sinto que isso será impossível. Quando perguntado se a Terra é plana, ele fez uma outra pergunta dizendo que estamos num sistema manipulado pelo caminhão e... Putz grila, que papo de maluco. Ele fala bastante do caso Epstein. A questão é que ele fala muita maluquice também. Comparar tal caso com o Orelha, sendo que são duas coisas estupidamente diferentes. Ele disse depois que talvez estivéssemos vivendo uma idolatria aos animais. Nenhum assassino do Orelha foi preso porque pararíamos de falar sobre? Fora dizer sem base que as pandemias são fabricadas e publicar uma imagem falsa do Lula ao lado do Epstein, dizendo que ainda precisava confirmar. Bela aula de empatia, Vinícius. Publique antes e confirme depois. Parabéns, viu? Parabéns, viu, seu cocô? Ele divulgou uma mulher com conta banida. As últimas coisas relevantes para falar são: ele é colunista no Pleno News, um portal religioso de notícia, apontado como desinformador, mas não é esse o ponto. E a temível Agenda 2030. Vinícius fala que a elite, representada pela China, pretende fazer tudo isso que está no print. Vinícius, diga por misericórdia as fontes! Ele curte vídeos de um certo alguém. Mas além disso, ele fez um marketing obsessivo dizendo que precisamos ter um dinheiro fora do sistema. Fora que ele grava um monte de vídeos com informações ou mentidas e distorcidas para dar a entender que precisamos urgentemente comprar ouro e prata. Enquanto faz jabá do projeto que participa, que vende tanto ouro quanto prata por tipo R$6.000 numa barra de prata. Lana foi calada por falar de Epstein. O projeto é uma colaboração de Vinícius com Rodrigo Estival, um antivacina que espalha um suposto detox para vacina, um terraplanista que afirma que a Terra gira a 1.666 km por segundo, sabe? O número do camunhão, sendo que isso é um mau caratismo ideológico, dado que a Terra gira por volta de 1.670 km por segundo. E a última coisa que ele fez de grave, o chá do Irã foi eliminado por Israel e pelos Estados Unidos. Depois disso, Vinícius literalmente desejou a morte do Lula. Olha, pedir impeachment, julgamento, justiça é justo, mas você, como exemplo de cristão vir desejar que o irmão seu morra, é deplorável. A própria Bíblia diz que isso é condenável. Se o Lula tiver que pagar por algo, deixa que o Senhor faça isso. Ele segue, curte, tem foto e apoia uma influenciadora que teve sua conta do Instagram derrubada. Essa pessoa é Mariana Coelho. Ora, mas que reviravolta mais interessante. Para você que chegou até o final, eu lhe faço uma pergunta. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixa o like, considere se inscrever no canal e nas minhas 900 redes sociais, entrar no meu belíssimo servidor no Discord e no meu canal principal que tem umas gameplays do Balacobaco. De toda forma, fique com Deus e falou.